Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todos que estão conosco nesse momento na sala digital, que tem o nome em homenagem ao Dr. Silvio Capanema de Souza. O Dr. Silvio Capanema era carioca e advogou por 33 anos. Depois foi desembargador pelo Quinto Constitucional e, lamentavelmente, o Dr. Silvio faleceu no mês passado, vítima de complicações causadas pelo coronavírus. É lamentável quantas pessoas brilhantes e amadas deixaram suas famílias por conta desse vírus. É uma pena. Mas sejam muito bem-vindos todos ao painel número 56 do primeiro Congresso Digital Covid-19. Meu nome é Artêmio Azevedo, sou advogado militante em Natal, no Rio Grande do Norte, sou conselheiro federal da OAB e também membro e secretário da Comissão Especial de Estudo da Reforma Política da OAB Nacional. Nesse painel, serei mediador e estou acompanhado de 3 amigos, brilhantes palestrantes, democratas que são, ilustríssimos presidentes de seccionais do nosso país, líderes abnegados pela classe, pelo direito, pela democracia, pela Constituição Federal. Hoje nos brindarão com suas ideias e panoramas sobre o nosso tema, que é um papel muito caro para nós advogados, para a população, para os cidadãos. O papel da OAB na defesa do Estado democrático de direito em tempos de pandemia. Assim, eu vou passar a apresentar agora os nossos palestrantes. Estamos aqui com o Dr. Elton José Assis, que é advogado, sócio do escritório Fonseca e Assis, especializado em direito administrativo e direito do trabalho. Ouvidor nacional da OAB desde abril de 2016. Foi conselheiro federal eleito em 2012 e reeleito em 2015. O Dr. Elton é o presidente da OAB Rondônia. Estamos também com o Dr. Inácio Kraus de Menezes, que é graduado em Direito pela Universidade Tiradentes. Foi vice-presidente da entidade máxima da advocacia em Sergipe, no triênio 2016 a 2018, e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado, de 2011 a 2015. O doutor Inácio possui especialização em Direito Civil e Processo Civil e atua como advogado há quase 20 anos. Também foi conselheiro da Associação Sergipana dos Advogados Trabalhistas, ASAT. O doutor Inácio é o atual presidente da OAB Sergipe. O palestrante seguinte é o doutor Nivaldo Barbosa da Silva Júnior, advogado, foi presidente da Caixa de Assistência do Advogado de Alagoas, é representante legal do escritório jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, o Sintufal, e é o atual presidente da OAB Alagoas. E aí eu diria que é certo que nós estamos numa crise sanitária e econômica sem precedentes, mas também uma crise política, onde ataques têm sido feitos à nossa democracia. Isso é indubitável, né? Está na ordem do dia. Em 2010, há 10 anos, nós tínhamos 250 milhões de pessoas na web, linkadas na web, e hoje são 3 bilhões. Então, lá navegam notícias falsas, notícias boas, mas também muita notícia falsa, e elas se multiplicam muito mais rapidamente do que qualquer vírus.
e atentados à nossa democracia têm sido feitos através desses canais, e isso muito nos preocupa. Então, o debate de hoje eu acho que é muito pertinente, muito atual. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu informo aos ilustres, brilhantes palestrantes que cada um terá 15 minutos para a sua exposição, e as regras não são minhas, naturalmente, as regras são do Congresso. Eu quero parabenizar o Conselho Federal, através de seu presidente Felipe Santa Cruz, pelo sucesso do Congresso, e agradecer a todos os servidores da OAB Federal, e agora, mais especialmente, Ana, que está conosco, né? Um pessoal muito tranquilo e entende muito de tudo que é tecnologia. Então, nesse momento, eu tenho a honra de passar a palavra ao doutor Elton Assis. Doutor Elton, com a palavra. Boa tarde e uma boa noite a todos e todas. Primeiramente, dizer da minha honra e alegria de participar desse congresso digital de extrema relevância. Inicio as minhas palavras aqui saudando o nosso moderador, doutor Artêmio Azevedo, conselheiro federal pelo nosso Rio Grande do Norte. Artêmio, quero que você transmita um abraço ao presidente Aldo Medeiros, grande amigo nosso, companheiro de lutas. Obrigado. Saudar também o nosso querido presidente, amigo da OAB de Sergipe, Inácio Kraus, e também o nosso grande amigo e presidente da OAB de Alagoas, Nivaldo Barbosa. Para mim é uma enorme honra estar ladeado de grandes juristas e pessoas que trabalham incessivamente em favor da advocacia no nosso país. Inicio aqui, não poderia deixar de assim o fazê-lo também, cumprimentando o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, pela realização deste evento. Um evento grandioso, extremamente oportuno e relevante, que hoje já congrega mais de 100 mil inscritos. E também menciono e também saúdo e cumprimento pela realização desse evento a Escola Nacional da Advocacia, em nome do doutor Rony. O tema proposto, como muito bem colocou o doutor Artêmio, extremamente atual, relevante, o papel da OAB em defesa do Estado Democrático de Direito em tempos de pandemia. Neste tema proposto, penso que é importante ressaltar a história da OAB. A OAB tem uma história na defesa da democracia. Ela é uma grande fiadora da democracia. Está no DNA da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa do Estado Democrático de Direito. Em muitas e muitas oportunidades ao longo da história, quando se buscou consolidar o Estado Democrático de Direito, o Estado de Direito do nosso país, lá estava a nossa entidade nessa luta constante em defesa da democracia. Eu queria aqui até ressaltar, peço licença para ler, eu já advertia, em 1975, o doutor José Ribeiro de Castro, ele dizia que a Ordem dos Advogados integra a própria estrutura do Estado de Direito, com atribuições que só podem ser exercidas precisamente sobre a condição de não sujeição e não vinculação a qualquer dos poderes. Até porque, da lição da história, ele acrescenta, deflui necessariamente que em todas as épocas de colapso do direito, a OAB estava sempre em crise perante o poder. Ou seja, a OAB ela sempre esteve, quando se colocou a defesa do Estado Democrático de Direito, lá estava a Ordem dos Advogados do Brasil nessa defesa.
E a OAB, além de ser uma defensora da advocacia, ela também construiu, ao longo do tempo, um canal de diálogo entre os poderes constituídos. Ela foi também um meio pelo qual se estabeleceu um diálogo com o setor privado, com a sociedade civil organizada. Ela sempre primou por esse canal. A ordem é um canal efetivamente de estabelecer as lutas democráticas, mas também de estabelecer um diálogo entre todas as instituições. Nós, no atual momento, vivemos um momento extremamente preocupante. Artemio, você foi muito feliz na sua observação na abertura deste painel, dizendo que o momento que nós vivemos é um momento preocupante, talvez o momento mais delicado desde o pós-64. Nós temos uma sociedade hoje polarizada, onde o radicalismo ele tem voz, ele está tendo voz, e é necessário um cuidado muito grande nesse momento. E, nesse aspecto, quando nós temos uma sociedade culturalmente diversificada, com visões de mundo diferentes, nós temos que, necessariamente, é o papel da ordem buscar pontos de convergência, o diálogo respeitoso e assegurando a voz a todos. Isso é de fundamental importância. Nós temos que hoje, dentro dessa sociedade polarizada que nós estamos vivenciando, com vários pontos de vista diferentes e conflitantes, nós temos que assegurar a vontade da maioria, a prevalência da vontade da maioria, mas, no entanto, por outro lado, temos a obrigação de assegurar os direitos das minorias. Este é um dos papéis fundamentais da ordem nesse momento. E nesse aspecto, dizer sempre que o radicalismo não ajuda em momento algum. É necessário, muito necessário, estabelecer e pugnar pela pluralidade de ideias para que nós possamos construir e consolidar essa nossa democracia. Eu queria aqui, até para ressaltar um pouco desse momento que nós estamos vivendo, relembrar um momento que marcou dentro da minha trajetória dentro da OAB e que cai muito bem no momento que nós estamos fazendo essa reflexão. No ano de 2013, no mandato do nosso sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, a OAB Nacional promoveu uma conferência em comemoração aos 25 anos da Constituição Federal. Nivaldo, você vai lembrar disso aí. Foi lá em Maceió, 25 anos da Constituição Federal. E eu estava no meu primeiro mandato no Conselho Federal e lá participei daquela conferência, onde tinham muitos constitucionalistas, grandes, eminentes constitucionalistas. Mas a palavra principal que se ouvia naquele momento era de se festejar a Constituição Federal nos seus 25 anos como um elemento extremamente importante na consolidação da democracia no nosso país. Isso era a fala principal que se colocava ali. Mas, naquele evento, eu saí de lá com duas reflexões que me marcaram. A primeira feita pelo professor Nabor Bulhões. O professor Nabor Bulhões, na palestra de encerramento, a palestra magna, ele relatou os bastidores da Constituinte de 1988, e naquela oportunidade, e ele teve muito acesso, por meio do Conselho Federal e através também como presidente de seccional, aos bastidores, e dizia que uma das grandes preocupações dos constituintes naquela época não era somente elencar o maior número de direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, mas também apontar os meios necessários de contenção
para garantir a eficácia da Constituição Federal. Isso foi dito com muita propriedade naquela oportunidade. Um outro ponto que também me chamou muita atenção foi a manifestação do nosso membro honorário vitalício do Conselho Federal, relator constituinte, Bernardo Cabral, professor Bernardo Cabral. O professor Bernardo Cabral disse: a Constituição Federal não é só para tempos de calmaria, ela é essencialmente para tempos de turbulência. E vejam só o momento que nós estamos atravessando. 7 anos após esse evento, nós estamos vivendo tempos de turbulência no nosso país. A nossa democracia é uma democracia jovem. Nós estamos contando da Constituição Federal de 1988, 32 anos. Outras democracias do mundo afora já ultrapassam 500 anos. Então, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a nossa democracia. E cabe à Ordem dos Advogados do Brasil defender e fortalecer as estruturas, hoje, constantes no nosso texto constitucional, de contenção, os chamados freios e contrapesos, constantes no nosso texto constitucional, para garantir a eficácia da Constituição e a prevalência sempre do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. E aqui, Nivaldo, eu diria, viu, Inácio, também, que é importante a gente relembrar e ressaltar que, em vários países, a democracia não tem sido atingida apenas por rupturas drásticas, não. Em muitos países, a democracia tem sido enfraquecida, essencialmente, pelo enfraquecimento de suas estruturas, seus meios de contenção, o enfraquecimento das instituições. Isso é um verdadeiro ataque ao Estado de Direito. Isso tem acontecido em vários países. E o Brasil tem que ficar atento a isso. Por isso, a importância do papel da OAB de reafirmar a todo momento a importância de ter como farol, o nosso porto seguro, o texto constitucional e todos aqueles valores constitucionais que ressaltam a importância da democracia, dos valores democráticos, do Estado Democrático de Direito. Eu queria também, dentro da temática que foi proposta, fazer uma abordagem do momento que nós estamos atravessando e o papel da OAB no enfrentamento desta pandemia que tomou conta do mundo, o Covid-19. A nossa geração, a geração dos nossos pais, ninguém passou por situação semelhante. Desde a gripe espanhola, nós não tínhamos uma crise sanitária de tamanha envergadura e o volume de consequências, tanto na economia como na saúde mundial, principalmente na saúde. O mundo, ninguém efetivamente estava preparado para enfrentar essa pandemia. Quem diria que em 2020 nós teríamos uma crise sanitária nessa proporção? Nenhum setor estava preparado, nenhuma estrutura. Então, a missão, e aí coube também, entre outras instituições, coube também um papel fundamental à Ordem dos Advogados do Brasil de preservar a lei, o ordenamento jurídico dentro de um contexto pandêmico. E como fazer isso? Penso eu que a forma mais adequada de se fazer isso é, num momento de crise, de excepcionalidade, ter como base a defesa intransigente das garantias e direitos fundamentais, como princípio básico da dignidade da pessoa humana.
como pilar fundamental da Constituição Federal. Ter como base o ser humano é o centro gravitacional hoje do Estado. Isso é de fundamental importância. Essa é a base que nós temos que ter para fazer esse enfrentamento desta pandemia. Assim, tem mais um minuto. Tem mais um minuto? Então, É rápido. Então, já vou caminhando para o final, dizendo que a OAB ela tem um papel fundamental nesse momento da pandemia, de atuar concretamente na defesa da sociedade. A OAB atuou em várias oportunidades, e aqui quero deixar registrado, por exemplo, em algumas oportunidades que ficaram ressaltadas como atuação do Conselho Federal através da DCJ, a DPF 672, que consignou o federalismo cooperativo, assim como estabeleceu a Lei de Acesso à Informação. E o federalismo cooperativo foi fundamental para o enfrentamento dessa crise. E a OAB sempre tem esse papel de defesa da sociedade e defesa da cidadania como um todo, e tem cumprido o seu papel em toda a sua extensão, em todas as seccionais, tanto no Conselho Federal como também nas seccionais. Aqui em Rondônia não foi diferente. Tivemos inúmeras ações concretas para garantir o direito à saúde e direito da sociedade. Eu agradeço a oportunidade e quero finalizar dizendo que essa pandemia pegou todos nós e está agravando muito a crise no nosso país, mas não tenho dúvidas, ela vai passar, nós vamos superar isso, porque nós somos fortes e temos a sociedade muito consolidada. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Elton, parabéns pela brilhante exposição, e passa rápido porque é gostoso lhe ouvir. Então, e as palavras saem da alma de quem pratica tudo isso que fala. Muito obrigado, e sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Inácio Kraus de Menezes, lembrando que o doutor Inácio também terá 15 minutos para a sua exposição. Muito boa noite a todos e a todas. Grande alegria estar aqui de videoconferência, mas é o que a gente tem para agora nesse congresso, nesse primeiro congresso digital, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Quero aqui agradecer o convite ao presidente da OAB Nacional, meu amigo Filipe Santa Cruz. Desde a época de Caixa de Assistência, acompanho o trabalho de Filipe e sempre reafirmando o propósito do nosso presidente em defender a Constituição, defender a advocacia, defender o Estado Democrático de Direito, que é o nosso tema hoje aqui. Parabenizar também o secretário-geral, Beto Simonetti, e o diretor-geral da ESA Nacional, Rony Preus, pela organização do evento, um evento que já é um sucesso absoluto, mais de 105 mil inscritos, e um evento totalmente democrático, não abrange só a advocacia. Eu acho que esse formato de evento realmente demonstra o objetivo da OAB, que é trabalhar para a advocacia e para a sociedade. Então, esse evento está sendo levado não só para a advocacia, mas também para toda a sociedade. Então, aqui eu já deixo os parabéns pelo sucesso do evento, ao presidente Filipe Santa Cruz, a Beto Simonetti e ao diretor-geral da ENA Nacional, ESA Nacional, Rony Preus. Quero aqui cumprimentar o colega conselheiro federal Artemio Jorge, do Rio Grande do Norte. Aqui eu peço para enviar um grande abraço ao presidente Aldo, ao presidente da Seccional do Rio Grande do Norte, o presidente Aldo. Aqui, cumprimentar também os meus colegas presidentes, colegas e amigos de luta pela defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição e da democracia, o presidente Elton Assis, de Rondônia, e meu amigo aqui vizinho, Nivaldo Barbosa Júnior, presidente da OAB de Alagoas. Quero aqui agradecer a toda a seccional de Sergipe, porque eu aqui estou representando, aqui não é Inácio Kraus, advogado, aqui está o presidente representando
toda seccional, então sintam-se todos representados aqui na pessoa do presidente da seccional. E aqui eu só tenho a agradecer a minha diretoria, aos conselheiros e conselheiras, a Caixa de Assistência, todas as comissões. Muito obrigado. Se a gente está aqui é por causa de vocês, esse trabalho nosso coletivo que nos faz estar aqui hoje nesse congresso digital. Mas, passando para o tema que foi proposto, foi o papel da OAB na defesa do Estado Democrático de Direito em tempos de pandemia, tema super atual, mas a gente sabe que, independentemente do momento, o artigo 44 do Estatuto da Advocacia, em seu inciso 1, é claro em dizer que a ordem, independente de momento, tem que defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, independentemente de pandemia ou não. Porém, a gente sabe que essa defesa, em tempos difíceis, como é agora o tempo de pandemia, a ordem tem que ficar mais atenta, porque foi em períodos como este, em que o país estava vulnerável, que os rompimentos da democracia aconteceram. E não está sendo diferente. E a gente está vendo esses arroubos diariamente. Nesse tempo de pandemia, a gente viu e continua vendo a maior autoridade da República do Brasil incentivando e incitando uma parte da população brasileira que flerta com o autoritarismo. Incentiva a essa parte da população a praticar atos contra o Estado Democrático de Direito. E o pior, no mesmo viés de outrora, ataca as instituições democráticas, tentando enfraquecê-las. E é neste momento, como foram em outros momentos, é imprescindível a atuação histórica da OAB, juntamente com outras instituições democráticas, para coibir esses atos que, por hora, tentam enfraquecer as instituições. E isso está dando certo. Não sei, Elton, não sei, Nivaldo, e nosso moderador, doutor Artêmio, se vocês perceberam, isso também é todo o público que nos assiste pela rede mundial, pelo canal do YouTube da OAB Nacional, e isso é outra vantagem, que a gente está sendo ouvido e podendo levar o debate para todo mundo, não só aqui em Sergipe, não só Alagoas, não só Rondônia, não só Rio Grande do Norte, mas esse debate a gente leva para todo o mundo. Não sei se vocês perceberam que a atuação das instituições democráticas, principalmente a OAB, causou um visível recuo do governo federal e de muitos dos seus seguidores que se aglomeravam em meio de uma pandemia e atentavam contra o Estado Democrático de Direito. Porém, e eu tenho um pé atrás quanto a isso, esse aparente recuo das vivandeiras do atraso não encerra o papel da OAB. Não podemos cantar a vitória antes do tempo. A OAB tem que permanecer firme e determinada, como sempre procedeu ao longo da história, e não está sendo diferente agora. Quando eu vejo alguma crítica à OAB, alguma crítica à pessoa do presidente Felipe Santa Cruz, pela sua atuação incessante na defesa dos objetivos da OAB e da sociedade, eu não fico chateado. Pelo contrário, eu trago aquilo como um fortalecimento da nossa instituição, um fortalecimento da advocacia, porque aquela pessoa que lança críticas, atenta contra a democracia, contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, principalmente nesse momento de pandemia, no momento em que a sociedade está vulnerável. É sinal de que a OAB não está calada. É sinal de que aqueles críticos, aquelas pessoas que querem uma OAB calada, que querem
uma OAB de cabeça baixa, está se incomodando com a nossa participação, com a nossa atuação na história do país, contra os que flertam com o autoritarismo. E a OAB assim procede, como procedeu ao longo de sua história. E tem mais. Temos que cortar na nossa própria carne. Não adianta o nosso discurso ser apenas de dentro para fora. Temos que fazer nossa meia-culpa. Vemos também colegas, infelizmente, e isso me entristece, colegas advogados e advogadas, praticando e apoiando atos antidemocráticos sob o manto da liberdade de expressão e manifestação pública. Para mim, e aqui é a opinião de Inácio Kraus, advogado e advogada que não defende a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito descumpre o compromisso prestado no dia em que se tornou advogado. E neste caso, meus amigos, seria mais digno, e isso eu digo com tristeza, seria mais digno entregar sua carteira de volta no OAB. O nosso exemplo tem que começar em casa. Em tempos difíceis como este, que a gente está passando, e espero que passe o mais rápido possível, para que a gente possa nos abraçar pessoalmente, discutir pessoalmente, discutir de forma presencial os rumos da advocacia, os rumos da sociedade. Então, em tempos como esses, que estamos passando em ataques feitos à democracia, à Constituição, é dever nosso, dever do advogado e da advogada, procurar fortalecer a democracia com mais democracia. São nesses tempos difíceis, como esse que estamos passando, e como outros que a história já nos mostrou, que a nossa instituição se fortalece, que a advocacia se fortalece, que a gente mostra para a sociedade e mostra também para esses que flertam com a autoridade a força da OAB, a força da advocacia na defesa do Estado Democrático de Direito. Isso sempre foi, tem que ser assim, e principalmente agora, numa época de fragilidade, como essa época da pandemia. Não vamos esmorecer, vamos continuar caminhando forte com a OAB, com as instituições democráticas, para defender cada vez mais o Estado Democrático de Direito, a Constituição e a democracia. É isso, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, doutor Inácio. Um prazer enorme de ouvi-lo na brilhante palestra. E lembra muito bem o nosso dever, que está no nosso estatuto. O artigo 44 nos obriga a defender a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito. Nos lembrou muito bem. Então, parabéns pela brilhante palestra. E eu passo a palavra agora para ouvirmos o doutor Nivaldo Barbosa da Silva Júnior. Boa noite a todas e a todos, que é enorme satisfação estar com vocês aqui, mesmo que de forma virtual, né, nesse painel Silvio Capanema, fazer um cumprimento aos meus colegas Inácio Kraus e a Elton Assis, são amigos e irmãos, aclamar aqui também, parabenizar Artêmio, pela sua condução enquanto moderador. Nós estávamos brincando antes que o martelo ia soar aí, né? E pelo jeito está dando muito certo. Mande um abraço para os nossos amigos das terras potiguares. Agradecer, obviamente, a diretoria da OAB Nacional, nosso presidente Santa Cruz, o Beto também, que montou toda essa estrutura, e o Rony Duarte. Rapaz, Rony, você está de parabéns. Eu acredito que deve ser o maior evento jurídico virtual do planeta. Uma coisa impressionante. Vocês estão de parabéns aí, a turma da ESA Nacional. Mandar um abraço também para a Fernanda Marinella, que tem ajudado na elaboração de tudo isso. Mas, sobretudo, eu acho que, embora nós estejamos aqui debatendo, conversando, acho que as principais estrelas da noite são aquelas que estão nos assistindo, né?
àqueles que recebem a nossa mensagem. Então, fazer uma saudação muito especial a todas e a todos que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem. Mas, Artemio, é sempre muito complicado ficar por último, né, para falar. Principalmente quando quem fala antes, além de grandes oradores, seriam amigos. Aí nem as críticas se sobressaem, a gente fica meio sem ter o que dizer, mas como um apaixonado pela advocacia, pela democracia, eu trouxe aqui algumas breves anotações para que a gente possa transmitir aqui em nome da seccional de Alagoas. Pois bem, existe uma frase, Inácio, que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte: a morte da democracia provavelmente não será por assassinato de emboscada. Será pela extinção lenta da apatia, pela indiferença e pela desnutrição. Essa frase é de um educador americano, Robert Hutchins, né? E ele nos traz uma grande reflexão, sobretudo para esse momento. Ele mostra quão frágil pode ser uma democracia quando os nossos representantes não estão dispostos a protegê-la. A história, Inácio Krauss, Inácio deve ser, o Elton, acho que o Inácio é alemão, né? Por esse nome Krauss, se eu não me engano, ele é alemão, só não é galegão, mas é alemão. Então, a história da Alemanha mostrou isso, né? Foi a apatia, né, da República de Weimar, a miopia dos políticos alemães que acabaram conduzindo, né, os nazistas ao poder em 1930. E, a partir daquele momento, né, pela apatia da nação, com o compromisso com a democracia, que Hitler fez aquele grande estrago, não somente no seu país, mas no mundo todo, deixando uma sequela terrível para a humanidade. Então, é uma poderosa lição que nós jamais devemos esquecer. Vejam, nós estamos em 28 de julho de 2020. Praticamente, estamos no século XXI, praticamente 400 anos após a Revolução Francesa, onde embrionariamente nasceu o Estado Democrático de Direito, e nós estamos tratando de defender o Estado Democrático de Direito. Parece que a roda da história, de alguma forma, girou para trás. Em algum momento, nós erramos. E aí, como colocou o Inácio, é preciso a gente se penitenciar não somente com relação aos nossos advogados, mas nos penitenciar também enquanto instituições, enquanto críticos, né? É quase que inconcebível você imaginar que no século XXI o Estado Democrático de Direito tem sido repetidamente colocado em xeque. Olha que coisa terrível, Elton. Então, tá. E o que a advocacia e a ordem têm a ver com a defesa do Estado Democrático de Direito? Onde é que entra a advocacia? Onde é que entra a ordem? Originariamente, quando a gente vai pesquisar, a gente percebe que a advocacia nasceu para e passo com a democracia, né? Na Grécia Antiga, onde os grandes oradores eram considerados advogados, e ali surgiu a tradição da advocacia, a profissão, depois devidamente sistematizada. Mas o fato é que a democracia e a advocacia andam de mãos dadas. Imagino por quê. Porque, na verdade, na democracia, a essência é a liberdade. Na democracia, a essência é a liberdade. E a liberdade é a bandeira número 1 da advocacia. Não há advocacia plena sem democracia plena. Esse é um pressuposto fundamental para a nossa profissão. O próprio Robespierre, que liderou a Revolução Francesa, era advogado, né, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam, 1789, 2020. Quanto tempo depois e nós estamos lutando por igualdade, por liberdade e por fraternidade? O juramento da advocacia, como bem colocou meus colegas Elton e Inácio, diz expressamente, né, quando nós juramentamos, quando nós recebemos os novos advogados e as novas advogadas, diz expressamente no compromisso o seguinte, permitam-me ler rapidamente, serei muito breve.
Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição. Defender a Constituição. A ordem jurídica do Estado democrático. E aí segue os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Né? Então, cabe, portanto, à advocacia e à ordem enquanto instituição da sociedade civil defender o Estado democrático. Essa é a missão que nos diferencia das outras atividades. A força da advocacia não vem apenas da representação da classe, vem, sobretudo, da defesa do Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito, ninguém está acima da lei. Ninguém. Presidente da República, ninguém. No Estado Democrático de Direito, a soberania é da lei e do direito. Né? Sempre atendendo à vontade geral. Essa é a grande distinção do absolutismo, onde o rei tem uma célebre frase do rei Luís XV, Luís XIV, que ele diz: o Estado sou eu. Então, ele era tudo. Né? E o movimento naquela época para fundar o Estado de Direito e depois o Estado Democrático de Direito foi exatamente para romper isso. Né? A Constituição é a nossa maior referência. A nossa Constituição é a pedra fundamental do Estado brasileiro. Segundo o professor Edgar Leite, ele coloca aqui, resumidamente, no Estado Democrático de Direito, as leis são criadas pelo povo e para o povo, respeitando-se a dignidade da pessoa humana. E aí a gente traz mais uma palavra de extrema relevância: dignidade, que é o que a advocacia luta diariamente para entregar para o jurisdicionado, para entregar para as pessoas. Dignidade. E aí, como é que a ordem, numa pandemia como essa, pôde e pode contribuir na defesa do Estado Democrático de Direito? Afinal, a missão ela já existe. E o que ela fez, então, nesse período aí, nesses 120 dias de grande comoção, de grande crise, né? Já não bastasse as crises econômicas, políticas, éticas, vem também essa crise sanitária. Mas a ordem não sucumbiu um minuto, como bem colocou Inácio, e nem vai sucumbir. Né? Nós assistimos uma consistente atuação da ordem nesse período. E aí eu preciso aqui registrar, por uma questão até de admiração, a Marcos Vinícius, né? Furtado Coelho, nosso membro honorário vitalício, enquanto presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, deu simplesmente um show, levando várias situações ao STF, para defender princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Afinal, como admitir, Artemio, que a ordem não iria intervir nos casos, né, da transparência dos gastos públicos? Como bem colocou o Elton, como a ordem não iria trabalhar para preservar o Pacto Federativo, a autonomia dos estados e dos municípios na implantação de políticas próprias no combate à pandemia? Como a ordem poderia calar diante das alterações das relações trabalhistas, e inclusive naquela situação, acho que os senhores lembram, em que o ministro Gilmar acabou suspendendo milhões e milhões de processos por conta da discussão do índice de correção. E a ordem, percebendo o enorme impacto social daquilo na sociedade, levou a discussão ao ministro Gilmar e nós conseguimos reverter para que os processos, pelo menos, tivessem o fluxo retomado. Né? Isso são apenas alguns exemplos do trabalho da ordem para preservar o Estado Democrático de Direito durante a pandemia. No âmbito das seccionais também, muito foi feito, muito foi cobrado. Cada presidente foi cobrado como nunca, não somente pela sua classe, pela advocacia, mas pela população. Pedindo perdão, vou lembrá-lo de 1 minuto. 1 minuto. Então, já encerrando essa apresentação, eu gostaria somente de dizer que tudo isso é feito de forma absolutamente independente. A atuação da ordem é feita
de maneira absolutamente independente. Nós não temos partido, nós não temos ideologia. O nosso compromisso é com a Constituição Federal. E eu reitero isso dia após dia. Porque se depender da ordem, a democracia não vai morrer nem de emboscada, nem de apatia, nem de indiferença e nem de desnutrição. Então, viva o Estado Democrático de Direito, viva a advocacia, viva a Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, Artemio. Poxa vida, doutor Nivaldo, eu que agradeço ouvi-lo, me enche de ânimo, me enche de ânimo. E eu acho que a todos que estão nos escutando nesse momento, se enche de alegria e de ânimo dessa luta pela democracia, defendendo a advocacia, que é o registro maior da liberdade, da cidadania, da Constituição Federal. Então, eu fico muito feliz, a honra é toda minha ouvi-los, brilhantes palestrantes, saio renovado, saio cheio de ânimo, e aí, a depender do controle aí da nossa querida Ana, que é a minha função, estou dando por encerrado o evento, parabenizando e enviando para cada um dos senhores um abraço muito carinhoso. Por enquanto aqui, depois nos vemos em Brasília para dar esse abraço pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Artemio. Um abraço a todos. Obrigado, minhas amigas e meus amigos. Obrigado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Abraço, Elton, doutor Artemio. Abraço à advocacia brasileira.